Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para uma receitinha de uma torta de abacaxi, bem rapidinho. Tava querendo comer uma torta de abacaxi e fui fazer bem rápido. 4 xícaras nessa torta aí, nessa calda, né, de açúcar, nesse caramelo, a gente vai usar 4 xícaras de açúcar. Eu uso 4 xícaras de açúcar para 2 xícaras de água. Esse caramelo você pode colocar ele na geladeira, né? E ele fica lá, ele não vai virar pedra de açúcar. Ele conserva bastante, passa bastante tempo, tá? Na geladeira ele vai ficar mais consistente. Que você quiser usar, você tira e ele vai voltar mais pra temperatura, né? Assim vai ficar mais ralinho. Mas é ótimo, dura bastante na geladeira, tá bom? A gente vai fazer aí esse caramelo. No princípio eu coloquei só o açúcar, né, na panela com fogo baixo, sempre mexendo. De vez em quando dando uma paradinha e mexendo ele pra ir dissolvendo as pedras de açúcar, né. Eu não deixo queimar, né, porque ele fica com aquele gostinho de açúcar queimado, né, amargo. Eu deixo derreter todo o açúcar, né, inclusive aquele que a gente vai mexendo, ele vai ficando umas pedrinhas até dissolver todo. Dissolve todo o açúcar, ó, tá vendo? Deixa ele dar uma fervidinha boa. E depois 2 xícaras de água. Eu troquei de panela, vocês viram que eu tinha colocado outra panela. Fiquei com medo de quando jogar água ele subir. Mas não subiu, né? 2 xícaras de água e vamos esperar ele só dar uma fervida aí pra dar uma apurada, né? Pra ele não ficar muito ralo, né? Ele pegar uma certa consistência. Ó. Ele vai cozinhar um pouco, só pra engrossar mais a calda, né? Mas essa calda é maravilhosa. Vocês façam, que vocês vão adorar, tá bom? E essa aí eu fiz uma quantidade maior, porque eu gosto de manter sempre na geladeira. Pra quando eu precisar fazer um pudim, alguma coisa, eu uso ela. Mas vocês podem fazer 2 xícaras de açúcar pra 1 xícara de água. É sempre 2 por 1. Aí pronto, a calda está pronta, né? Esperar esfriar, aí já tinha passado um tempo, ela já tinha esfriado. E guardando, ela a princípio a gente vê ela bem rala, né? Que ela ainda tava morna. Mas quando ela esfriar, né, ela vai pegar uma consistência. Ela fica mais grossinha, né? Bem grossinha. É uma calda ótima para usar para pudim também. E outras coisas que você usa assim, esse caramelo, né? Vamos para a massa. Massa do bolo. É uma massa manteigada que eu uso aí para alguns bolos. São 200 gramas de margarina e 1,5 xícaras de açúcar. Aí nessa torta você pode usar a massa que você achar melhor, né? Eu gosto dessa manteigada, mas você pode usar um pão de ló, uma massa chiffon, uma massa que você gostar, né? No meu caso eu uso mais massa manteigada aqui na minha casa. Na minha confeitaria eu uso mais massa manteigada. 200 gramas de manteiga, margarina, né? Você achar melhor. 1,5 xícaras de açúcar e 4 ovos. A princípio bate a manteiga e o açúcar para dar aquela dissolvida e vem colocando os ovos aos poucos para ir misturando, né? Enquanto isso eu tava passando o caramelo na forma ali para ela ir cobrindo toda a forma. São 4 xícaras de farinha de trigo. A farinha que eu uso, ela já tem fermento. E 1,5 xícara de leite, tá certo? Bem prática a receita. Prática demais. São 200 gramas de margarina, 1,5 xícara de açúcar, 4 ovos, 4 xícaras de farinha de trigo. Eu já uso com fermento. Se você não usa com fermento, você acrescenta um pouco de fermento, né? E 1,5 xícara de leite, né? Aí eu fui colocando o abacaxi na forma, do jeito que achar melhor, e colocando em alguns espaços que não tinha. Alguns caiu aí, mas eu ajeitei, né? Vai distribuindo toda a forma onde você achar melhor. Tem algumas pessoas que usam só no fundo da forma e outras pessoas usam o fundo e a lateral, né? Com abacaxi. Tá vendo? Botei todo o abacaxi e agora a massa. Bem rapidinho. É um lanchinho só porque a gente tava com vontade de comer uma torta de abacaxi. Essa torta me faz lembrar minha tia, que já faleceu. Ela fazia sempre, então eu lembro sempre dela. Lembro com carinho. Sempre que faço essa torta, lembro dela. E Deus a coloque em um bom lugar, né?
Pronto. Ó, tá bem fofinha. Vocês vão ver que ela vai se abrir, ela vai se rachar de ver que ela tá bem fofinha. É uma massa maravilhosa essa massa. Pra fazer pro café da tarde. Só a massa mesmo é deliciosa. Observam. Ela vai se abrir a massa, tá vendo? Ela vai começar a se abrir porque tá muito fofo. Olha, ela tá lambendo os dedos. E tá bem quente. Mas é pra casa mesmo, a gente não tem problema, né? Se fosse pra cliente, aí é diferente. Aí já seria em outra forma e outros detalhes. Mas olha só que delícia. Aprovada, hein? Um cheiro.